O Guangzhou Futebol Clube, que até 2021 era conhecido como Guangzhou Evergrande, foi um clube da cidade de Guangzhou, na China, que foi de longe o maior clube do país. No entanto, mesmo com a sua grandeza, o Guangzhou FC no começo desse ano acabou sendo extinto. Quais fatores levaram o time mais vencedor da China à extinção? É isso que você vê no vídeo de hoje. Nessa semana veremos os fatores que levaram o Guangzhou Evergrande a deixar de existir. Antes, conto com o teu like e a tua inscrição para engajar o conteúdo. Feito isso, vamos para o vídeo. Fundado em 1954, o Guangzhou Football Team, como era chamado em seu começo, por boa parte de sua história foi um clube amador, se profissionalizando só em 1993. De lá em diante, o clube ainda conseguia fazer algumas boas campanhas, mas contou com rebaixamentos e períodos de declínios. Para entender toda essa história, precisamos ir direto ao ano de 2010, ano em que a empresa Evergrande Real Estate Group, ou simplesmente Evergrande, adquiriu o até então pequeno clube chinês que estava à venda, afinal acabara de estar envolvido em um esquema de manipulação de resultados. A imobiliária chinesa, no entanto, injetou quantias absurdas de dinheiro na equipe, elevando completamente o patamar do time, que àquela altura estava na segunda divisão por consequências do escândalo já citado. O dinheiro teve efeito imediato, com o clube tendo poder financeiro suficiente para trazer grandes nomes da seleção chinesa, mesmo estando na segunda categoria do futebol nacional. Gao Lin, atacante da seleção, Sun Xiang, primeiro jogador chinês a disputar a Champions League, e Zheng Ji, capitão da seleção chinesa, chegaram ao clube na segundona. Em meio aos reforços da terra natal do Guangzhou, Muriqi, jogador brasileiro que estava no Atlético Mineiro, também foi contratado. Com essas chegadas que subiram o nível do time, evidentemente, o Guangzhou Evergrande foi campeão da China League One, a segunda divisão chinesa, com o pé nas costas, conquistando a taça após vencer o Hunan Billows por 3-1, sacramentando o título. A força do time era tão evidente que já em seu primeiro ano de volta à Superliga, com contratações de destaque como Conca e Cleverson, o Guangzhou Evergrande venceu o título da primeira divisão pela primeira vez em sua história e em sua primeira participação na AFC Champions League, estrearam derrotando o Jeonbuk Hyundai, campeão da Coreia do Sul, por 5-1. Em 2012, Lucas Barrios, que esteve presente no elenco do Borussia Dortmund, campeão alemão daquela temporada, largou o Borussão para se juntar ao projeto do Guangzhou Evergrande, e Marcelo Lippe, treinador campeão do mundo em 2006, também chegou ao Tigres do Sul. Era gritante a diferença do Guangzhou para as demais equipes do chinesão, e eles conquistaram o segundo título consecutivo em 2012, junto do título inédito da Copa da China, ganhando o famoso doblete nacional. Em 2013, as coisas não foram diferentes e conseguiram o feito de ser o primeiro clube a vencer a Superliga por 3 vezes consecutiva, e ainda trouxeram uma AFC Champions League para a China depois de 23 anos da primeira e até então única vez batendo o Seul na final. No Mundial chegaram até as semifinais, onde acabaram perdendo para o Bayern de Munique e depois o terceiro lugar para o Atlético Mineiro. E se você pensa que a dominância do Guangzhou em território chinês acabou no tricampeonato, você pensou muito errado. Em 2014, 2015, 2016 e 2017, o título também foi parar em Cantão, trazendo o heptacampeonato consecutivo ao Evergrande. Depois do Shanghai Port parar a hegemonia do Guangzhou em 2018, o clube voltou a vencer na temporada de 2019, sendo esse o seu último título chinês. Nesse meio tempo, o clube trouxe ainda nomes como El Kesson, Ricardo Goulart e Paulinho, que do seu primeiro ao seu último jogo pelo Guangzhou, ainda teve passagens pela seleção brasileira, jogando inclusive a Copa de 2018, e pelo Barcelona, onde jogou muito bem por sinal. Em 2015, durante o seu hepta, o clube se sagrou bicampeão da AFC Champions League e novamente parou na semi do Mundial. O Guangzhou Evergrande, nesse período, se tornou o maior campeão chinês, com 5 títulos a mais que o segundo maior campeão naquele momento, e maior campeão chinês na AFC Champions League, com 2 conquistas, superando o Liaoning, que venceu em 89 e 90, clube esse que por sua vez também não existe mais. Ok,
Mas como que um time que vence 8 nacionais e 2 continentais em uma década se torna o maior time de seu país em um curto período de tempo e possui um investimento absurdo consegue deixar de existir pouco depois disso tudo? É agora que a gente vai se aprofundar nisso. 2020 foi o último bom ano da equipe, onde ficaram com o vice do chinesão, perdendo para o Jiangsu Suning. O clube aparentemente vinha para a temporada 2021 ainda bem, para a disputa de mais uma Superliga e de mais uma AFC Champions League. Porém, o que estava por vir seria dramático não só para o Guangzhou, não só para o futebol chinês, mas sim para a China como um todo. A Evergrande, assim como outras imobiliárias chinesas, praticamente sobrevivia de grandes empréstimos para poder financiar seus grandes projetos. Porém, no meio de 2020, Xi Jinping, presidente da China, determinou uma medida para controlar o endividamento das construtoras, que ficou conhecido por política das 3 linhas vermelhas. O objetivo da medida era estabelecer um limite no qual as empresas poderiam acumular dívidas em 3 métricas diferentes: ativos passivos, dívida líquida e dívida de curto prazo. As empresas que tivessem dentro dos requisitos das 3 linhas vermelhas poderiam, conforme os anos, aumentar os seus gastos, enquanto as que estivessem estourando os limites teriam os seus empréstimos massivos cada vez mais reduzidos até que chegassem a zero. Explicando com termos futebolísticos, é como se uma liga determinasse regras de fair play financeiro, os clubes que seguissem as regras certinho poderiam aumentar os valores de contratação ao longo das temporadas, enquanto os que estivessem extrapolando sofreriam um transfer ban, sacou? No entanto, essa medida foi adotada em mais um dos períodos aonde a Evergrande, ao lado de outras construtoras da China, financiavam projetos gigantescos e que custariam uma nota, o que acabou endividando a empresa mais do que já estava. E a cereja do bolo, em outubro de 21, a Evergrande foi proibida de contrair novas dívidas. Então, meus amigos, a merda estava feita. Vários projetos de custos altíssimos foram financiados por uma empresa já endividada e que sobrevivia de empréstimos. O governo chinês cria medidas para controlar o endividamento das imobiliárias. A Evergrande, com as medidas, fica incapaz de custear os projetos com seus recursos e encontra muitas dificuldades para obter novos financiamentos, interrompendo imediatamente as obras e dessa maneira dando calote em seus compradores, que vão às ruas protestar e cobrar pelo dinheiro já pago antes da conclusão dos apartamentos, nos quais nunca foram entregues, e a Evergrande é incapacitada de fazer novas dívidas, tendo praticamente zero acesso a crédito e sem poder finalizar as obras. A Fitch, uma das maiores agências de classificação de crédito no mundo, colocava a Evergrande com nota B+, até junho de 21. De junho para setembro foi de B+ para B, CCC+, CC, C e RD, que é o segundo nível mais baixo da escala da Fitch. No primeiro semestre de 21, a Evergrande dizia que ia cortar sua carga de dívida, mas muito pelo contrário. No período, eles lançaram mais 63 projetos caríssimos, que obviamente, pelas consequências que vieram a seguir, foram inacabados. Você confere agora gráficos que mostram por cima o que rolou. O primeiro mostra em azul claro a quantidade de propriedades iniciadas e em azul escuro a quantidade de propriedades vendidas. Perceba que em 2021 muitas propriedades foram compradas numa quantidade completamente desproporcional às propriedades que tiveram suas construções iniciadas. Consequências da política das 3 linhas vermelhas e do alto endividamento da Evergrande. Foi nesse gráfico aí, inclusive, que dá pra gente perceber o calote que a Evergrande deu na população chinesa que fez a compra das propriedades, né? Por esse outro gráfico, podemos ver em azul escuro o custo para o consumidor e em azul claro o preço para o produtor. Repare no mesmo período do último gráfico. Veja como os preços das obras para as imobiliárias cresceram, enquanto os preços para os consumidores baixou muito. Aí que as dívidas foram construídas. O prejuízo foi enorme. Fazendo uma estimativa, eles estavam gastando 5, 6 vezes mais para financiar os projetos em relação ao retorno por meio das vendas. Por fim, olhem essa tabela aqui da Evergrande e o prejuízo de 476 bilhões em 2021. Acho que deu para entender a magnitude disso, né? Pois bem, agora indo pro futebol,
A brusca queda das ações da Evergrande e de outras construtoras não prejudicou apenas o Guangzhou Evergrande. O Jiangsu Suning, campeão chinês de 2020, no começo de 21, por dificuldades financeiras da empresa Suning, também deixou de existir. O Shenzhen, que era clube do Kaisa Group, empresa que decaiu ao lado do Evergrande, também fechou após cair em 2023. O eBay, clube da China Fortune Land Development, olha o inglês, também foi extinto para tentar aliviar as dívidas da empresa e etc. No caso do Guangzhou, que teve o nome alterado no começo de 21 devido a uma medida da Federação Chinesa que optou por omitir os nomes das empresas que financiavam as equipes, a crise na Evergrande causou o colapso no clube. Na Superliga de 21 ainda conseguiram uma boa campanha, ficando em terceiro e se classificando para a AFC Champions League. Porém, as evidências de que tinha uma crise rolando ali foi na AFC Champions League de 21, onde o Guangzhou disputou 6 partidas no grupo com Cerezo, Osaka, Taiport e Kiti, e perdeu todas as partidas fazendo apenas um gol e tomando 17 com um saldo de menos 16, sofrendo goleadas como o 5-1 em casa pro Taiport e o 5-0 fora pro Cerezo. Na AFC Champions League de 22, a campanha foi ainda pior. O clube novamente perdeu as 6 partidas, mas dessa vez não fez nenhum gol e sofreu 25. Uma média de pouco mais de 4 gols sofridos por jogo, menos 25 de saldo e goleadas como o 5-0 fora de casa pro Johor da Malásia, o 5-0 em casa pro Ulsan Hyundai e um 8-0 que sofreram pro Kawasaki Frontale, também sob seus domínios. E na Superliga de 22, em 34 jogos, o clube conquistou apenas 3 vitórias, 8 empates e 23 derrotas, somando 17 pontos que deram ao clube a vice-lanterna e o rebaixamento à segunda divisão chinesa pela primeira vez na era Evergrande. A campanha só não foi pior que a do Hebei, que tomou punição de 9 pontos negativos e finalizou o campeonato com menos 3 pontos e 115 gols sofridos. A propósito, esse campeonato de 22 é o retrato do que foi o futebol chinês nesses últimos anos. O Guangzhou, que era um dos clubes mais ricos do mundo há uns anos atrás, foi rebaixado. Hebei, Wuhan Yangtze River e Guangzhou City fecharam as portas já no começo de 23, enquanto o Dalian Pro e o Shenzhen fecharam as portas no começo de 2024. Na segunda divisão de 23, o Guangzhou fez uma campanha terrível e terminou nas últimas posições do campeonato, fazendo apenas 30 pontos e terminando em 12º de 16 times. Em 24, o Guangzhou deixou para trás a campanha de merda em 23 e quase conquistou o acesso para a Superliga Chinesa, ficando em terceiro com 52 pontos, 5 atrás do segundo colocado que subiu. Apesar de terem feito uma temporada relativamente boa em 24, o clube não resistiu, as dívidas se tornaram irreparáveis e o Guangzhou teve a sua licença negada, sendo expulso do campeonato chinês e fechando as suas portas um ano após a Evergrande ter o mesmo fim. O clube deixa o futebol com 2 títulos da AFC Champions League, 8 Superligas chinesas, 2 Copas da China, 4 Supercopas da China e 2 segundas divisões. Todos os títulos conquistados entre 2007 e 2019. E também vale dizer que alguns anos atrás de começar a política das 3 linhas vermelhas, o governo chinês começou a taxar em 100% as contratações de jogadores estrangeiros por times do país. Então, certamente foi mais um dos motivos, só que eu acho que o colapso da Evergrande certamente foi muito mais impactante. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo da semana, espero que tenham curtido. Expliquei aqui de maneira bem resumida as situações, mas aqui eu apresentei para um vídeo bem didático e explicativo. Comentem o que achou da situação e nas redes teu like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, cujos arrobas aparecem na tela. É isso aí, valeu, falou!